que a competência é ir além, tá? Ou seja, eu consigo antever determinadas situações, eu consigo imaginar se eu fizer assim, eu consigo imaginar um resultado, se eu fizer assado, eu consigo imaginar um outro resultado. Então é se antecipar a determinadas situações. Então, na visão de Zarifan, ele coloca a competência mais ou menos dessa maneira. Ok? E aqui vamos entender o chá. Nós já falamos em sala de aula sobre o chá. O chá é uma forma bastante interessante de explicar o que é competência, né? Então, muitas organizações hoje trabalham com esse conceito e eu acho que é interessante sim para que a gente possa compreender melhor e possa estabelecer alguns parâmetros na organização, principalmente no que a gente vai falar depois com relação a treinamento, a desenvolvimento, a questão de compreender o que é competência é extremamente importante. E um outro detalhe importante. Não só a gestão de recursos humanos tem que entender o conceito de competência. Todos na organização têm que entender qual é o conceito de competência, tá? Porque senão nós vamos estar falando grego, né? Eu digo, eu me refiro à competência pensando uma coisa e o meu colaborador, por não saber dar definição que nós estamos dando para a competência, da nossa compreensão para a competência, ele pode compreender de outra maneira, tá? Então isso tem que ser difundido. Todos na organização têm que entender o conceito de competência da mesma forma, né? Então, competência, nós podemos entender o seguinte: conhecimento, habilidades e atitudes. O que seria? Conhecimento, saber. Conhecimento é a parte teórica da coisa. É conhecer como a coisa funciona. Conhecimentos, por exemplo, o que você aprendeu em cursos, em treinamentos, na faculdade, é o seu embasamento teórico, tá? Por isso que alguns alunos até me perguntam: professor, quando acabar o curso, eu vou ser um profissional competente? Não. Não. Não, porque você vai sair com uma parte, uma parcela. Você está construindo essa competência, mas ainda faltam outras partes para que você possa dizer que você é competente naquilo, né? Então, a formação acadêmica, por exemplo, ela é o embasamento teórico, é onde você sabe das coisas. Mas aí tem que ser complementado com o quê? Com H, que é o quê? Habilidade. O que é habilidade? Prática, destreza, né? Então é aquilo que você adquire fazendo. Então são habilidades, prática, domínio, experiência, que é o saber fazer. Conhecimento é saber. A habilidade é saber fazer. E por fim, veio aqui atitudes. Já falamos da questão comportamental. Então não dá para a gente separar essas coisas. Lembra que nós falamos? Então o A de atitudes é a questão comportamental. Eu posso saber do que se trata, eu posso ter habilidade, destreza, né? Saber como fazer, mas não quero. Eu não quero fazer. Falamos, né, nas aulas passadas sobre fatores motivacionais, né? Para que serve na organização, na gestão de recursos humanos, eu conhecer quais são os fatores motivacionais e como trabalhar isso em prol dos objetivos da organização? Eu motivando, eu buscando meios que motivem o meu colaborador, eu estou fazendo com que ele queira fazer. Lembra que nós falamos isso? Falamos sobre isso em aulas passadas, né? Então é uma questão comportamental. Esse indivíduo, ele precisa querer fazer. Ele precisa estar engajado, né, comprometido, ele precisa ter interesse em fazer. E nós precisamos despertar isso nele. Como? Motivando. É a motivação, né? Aí que nós falamos de Herzberg, falamos de Maslow, né? Que são teóricos que trabalharam o quê? A questão motivacional. Então é isso. Eu moldo o comportamento do indivíduo através da motivação, que é o querer fazer. Aí entra o chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Saber fazer, querer fazer. Agora, o que é a competência? É o conhecimento. É a habilidade. É a atitude. É tudo junto. Esse conjunto
quando funciona de forma em sintonia, não isoladamente, só conhecimento, só habilidade e só atitude, isso não é competência. Mas quando esses três fatores funcionam de forma conjunta, podemos dizer que aí existe a competência. Beleza? Beleza. Então é isso. Ainda podemos dizer que as competências, no nível individual profissional, mas também organizacional, vamos falar disso já. Elas se dividem em dois grupos, competências técnicas e competências comportamentais. Né? Competências técnicas, aquelas que você estuda, se prepara para desenvolver determinadas competências. Por exemplo, né? A sua formação escolar, o curso técnico, tá? Muitas vezes você adquire determinadas competências técnicas não na escola. Sei lá, olha, eu fui ajudante do meu pai que era carpinteiro durante 10 anos. Tudo bem, você aprendeu tecnicamente com ele o ofício de carpintaria. Também serve, também é, né, competência técnica. Né? Conhecimento de idioma, conhecimento de informática e outras coisas mais. Então, isso que normalmente, essas competências que normalmente nós adquirimos quando nós estudamos, nós nos preparamos, adquirimos esse conhecimento técnico, chamamos de competências técnicas. Né? Por exemplo, um médico, a medicina é uma competência técnica. Um advogado, um gestor de recursos humanos, competências técnicas. Você estudou as técnicas, a gestão de recursos humanos para ser um gestor de recursos humanos. Então é uma competência técnica. Compreendido? Legal. Agora vamos falar do outro lado. Competências comportamentais. Olha aqui de novo a questão do comportamento, né? No aspecto competência. Então são características pessoais que são os diferenciais do indivíduo e fazem com que os resultados de cada um sejam diferentes em situações similares. Exemplo de competências comportamental: flexibilidade, criatividade, agilidade, empatia. Empatia, para quem não sabe, é a capacidade, é a competência que você tem para se colocar no lugar do outro, sentir as dores, entender os motivos por que o outro toma determinada atitude, assim ou assado. À medida que você se coloca no lugar dele, você pode tomar suas decisões entendendo o que se passa na cabeça dele. Isso é empatia. Outra competência: disponibilidade, humildade, bom humor e assim vai, tá? Liderança não está aqui, mas por exemplo, liderança. E a liderança? É uma competência técnica ou é uma competência comportamental? Eu posso aprender liderança. Liderança pode ser ensinada, mas é também uma competência comportamental, tá? Podemos discutir, falar mais sobre isso depois. É interessante estar em sala de aula para a gente colher os depoimentos dos colegas. Então, entendendo que nós temos competências individuais, profissionais e organizacionais, e temos competências técnicas e competências comportamentais, né? Vamos entender onde entra a questão da gestão das competências. Vamos lembrar o seguinte, gente, olha, o que nós fazemos a gestão nas organizações? Gestão de pessoas. Tá, gestão de pessoas. Gestão de recursos humanos. Tá, gestão de recursos humanos. Mas nós fazemos a gestão das competências das pessoas. Quais são esses recursos? São as competências. São essas competências que os indivíduos colocam à disposição da organização para que elas possam atingir os seus objetivos, tá? Então são essas competências. Não adianta nada uma pessoa numa organização, tá, que vai me trabalhar no setor de suporte de sistemas e ela não conhece nada de informática. Então, quer dizer,
É uma pessoa ali que não me serve para nada. O que que me serve? O que que serve